recebi uma mensagem, uma ligação da diretoria internacional da Ambev. Foi muito interessante porque eu trabalhava com energia solar na época, né? E como era um negócio muito no começo, a gente foi uma das primeiras empresas de energia solar aqui do Brasil. E aí a gente, por estar na Unicamp, né, a gente teve muito contato com vários projetos grandes e a gente acabou realizando o primeiro projeto da Ambev da América Latina. E a gente terminou, eu fui lá em Jacareí, fiquei lá quase um mês, fizemos o projeto e tal. De repente meu telefone toca, número da Bélgica, eu não sabia exatamente qual era o DDI. O DDI. Uhum. Era mais X alguma coisa e aí eu atendi e era, acho que o diretor, Head Supply Chain, da Ambev Global, falando, olha, a gente quer colocar em todos os prédios da Ambev e vou te mandar todas as contas de luz das fábricas e tal. Uau! E foi um negócio que... caramba, esse negócio é sério então. Sabe, quando bateu aquela de... Porque na época eu ainda estava na faculdade, 4º ano de faculdade, então tinha aquele negócio meio de é pra valer ou a gente tá só brincando aqui? Pra mim a primeira coisa que vem, assim, o empreendedora é uma criadora de oportunidade, é uma pessoa que sabe criar, navegar em cenários que às vezes não conhece, falar, tá, mas como é que funciona isso aqui? Tá, mas e se a gente ligar esse ponto com esse aqui? Eu sempre fui assim e eu até achava estranho quando as pessoas falavam pra mim no começo de carreira, mas Jamie, por que você tá empreendendo? Você é muito corajosa. Eu falei, mas gente, é tão legal, assim, esse olhar curioso. E às vezes até um pouco, acho que no começo de carreira pra mim foi até um pouco inocente, vamos dizer assim, e depois foi ganhando essa bagagem que você trouxe de, nossa, a gente vai ganhando bagagem ali, bagagem aqui, que torna a jornada única. Tipo, a gente consegue ter muita empatia um com o outro justamente porque vivemos desafios parecidos. Isso até rolou no nosso grupo, né, de pessoas de lugares totalmente diferentes, vivendo coisas muito parecidas, mas também convoca da gente esse estado de presença de, tá, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho, né? Esse papelzinho aqui é o que eu tenho. O que eu posso fazer com o que eu tenho e criar oportunidade. Isso eu levo pra vida, independente dos negócios. Quando eu quero alguma coisa, eu tenho essa postura. E com certeza foi o empreendedorismo que me ofereceu isso. No meu caso, a minha história é a mais clichê de todas. Tipo, eu era empreendedora quando eu era criança, eu vendia bijuteria. Eu tinha um quadro na TV e aí a minha mãe me pagava pra poder dar dicas de computador na TV. Eu era uma criança e eu ficava dando dicas e tal. Então, já era o primeiro Senior Hackers, né? O Senior Hackers ia existir anos depois. Daí eu vendi bijuteria, e era um negócio bem organizado, assim, que eu tinha caixa, que eu tinha embalagem, que eu tinha minha marca, entre várias aspas, Kid Biju, não. E aí depois também, durante a época da escola, todas as vezes que tinha alguma coisa para organizar, eu sempre estava no meio da organização de alguma coisa. E eu era essa pessoa também, que tipo, só que no meu caso eu era meio nerd, assim, no sentido de sempre ser aquela pessoa que tira muita nota boa e tal, mas não tá muito dentro de um estigma e gostava um pouco de tudo. Sim. Então eu gostava muito de exatas, muito, tanto que eu acabei tentando ir por esse caminho, mas acho um saco. Mas eu também gostava das outras coisas. Então não é aquela pessoa tipo, nossa, só gosto disso aqui e não gosto disso. Não, gostava de tudo. E acho que isso também é importante. Porque você é empreendedor, normalmente é porque você não consegue achar só uma coisa que você quer fazer. Você quer estar meio que metida no negócio todo. E aí eu era isso. Sim. Eu queria estar envolvida, eu quero saber um pouco de tudo. Eu sou especialista em generalidades. Eu acho que eu sempre estive desencaixado. Eu acho que isso é muito importante, assim. Porque eu não era um cara super estudioso. Eu não era aquele cara que tipo, pegava e era nerdão, CDF. Eu passei grande parte da minha escola, e aí, gente, é sério isso, escrevendo ficção científica e poesia e tocando numa banda que, obviamente, não deu certo. Mas eu acho que essa banda... Onde a banda tá no Spotify hoje? Não tem Spotify, tá vendo? Não deu certo. Mas eu acho que era isso que eu ia falar. Eu acho que essa banda foi a primeira experiência empreendedora que eu tive. Assim, eu lembro certinho, o primeiro cachê que a gente ganhou por tocar na noite. Eu era menor de idade, eu ia escondido pro bar pra tocar. E eu acho que essa foi a primeira experiência. E eu acho que esse desencaixe, assim, de não saber exatamente o que fazer, me fez procurar várias experiências. Então eu tive várias experiências na vida, em vários lugares diferentes. E aí isso me trouxe um nível de conhecimento. Então, por exemplo, dentro de publicidade eu já fui diretor de arte, eu já fui atendimento, já fui social media, eu já fui produção, eu já fiz tráfego. Então eu acabei tendo conhecimento de tudo isso. Exatamente. Dá até um arrepio. Isso me fez ter uma visão muito ampla da profissão e que me levou a sempre querer testar coisas novas.
Então, depois que a Fluxo já deu certo, que a gente virou um pouco a chave assim no negócio, eu nunca me acanhei de me meter em novos negócios. Quase chamei a atenção de toda a polícia da cidade por pensarem que a gente estava assaltando um banco, e aí sendo que a gente estava fazendo um filme. Então, quem nunca? Quem nunca? Eu lembro que eu tava... Eu tinha fechado lá uma parceria lá com uma sala de cinema dentro de um shopping. E aí eu falei, gente, vamos fazer um filme zumbi, uma coisa assim, né? Com o pessoal tudo armado e tal, beleza, muito né? Seguro. Foi bem no começo, assim. E aí a hora que a gente chegou lá, né, o segurança do shopping não estava entendendo muito bem o que era. Vai fazer um filme, beleza, ninguém tinha avisado nada, né, a gente não sabia, era super inexperiente. Aí chegamos, começamos a montar as coisas, começamos a pegar o figurino, né, colete, balaclava e tal. Só que a gente não tinha se tocado que ali no corredorzinho que a gente estava no shopping, tinha uns caixas eletrônicos na frente. E ali a gente estava pegando fuzil, estava pegando um monte de coisa e tal. Aí de repente, né, tá todo mundo pronto, porque o figurino se preparou muito mais rápido. Aí quando vê, começou a chegar assim, né, os seguranças, 3 seguranças de um lado, o outro do outro lado, começaram a olhar assim numa situação meio, a gente não sabe o que a gente faz. E aí foram abordar a gente meio com medo assim e tal. E aí chegaram e tal, eu falei, pô, o que tá rolando aqui? Eu falei, não, é um filme, né? Eu falei, poxa, é um filme, que bom, porque pensei que... a gente não sabia o que ia fazer por conta dos caras com fuzil. E eu fui descobrir, tempos depois, anos depois, eu fui contratar uma moça para ela fazer uma assessoria de imprensa para mim. E eu contei uma história dessa para ela. Ela falou, Bruno, eu lembro de um caso desse, porque ela trabalhava no G1, lá, né, da Globo e tal. E chegou a matéria para ela e ela já estava escrevendo a matéria para publicar que iam assaltar os caixas eletrônicos do shopping e já estavam chamando a polícia e tal. Ia ser um puta de um filme. Ia ser marcante, né? Tropa da Elite. Olha que legal. Tropa da... É isso mesmo. Essa é uma das, né? Então, é claro que a gente tem vários, mas essa é uma história assim, que eu lembro que marcou bastante, assim, pelo menos nessas minhas jornadas, né? Da lembrança mais recente que marcou a minha jornada empreendedora, porque foi uma quebra de paradigma, foi, acho que passar na primeira bolsa de estudos fora do Brasil. Eu sou a primeira pessoa da família a viajar para o exterior e estudar no exterior. E eu lembro que eu tinha me inscrito em três bolsas diferentes para lugares diferentes. Falou, aquela coisa que a gente tem, né? Pelo menos em uma eu passo, poxa, não é possível, estou me inscrevendo em 3 e tudo mais. E eu passei nas 3, em épocas diferentes. E foi aí que eu comecei a fazer toda uma campanha de vaquinha e aprender também a falar sobre o meu propósito, né? Falar o porquê que eu queria aquilo, que não era só necessariamente a viagem, não era necessariamente só a temática de estudo, mas tinha muita coisa ali envolvida, como o próprio aprendizado, essa coisa de se virar em outro país que você teoricamente não conhece, que você vai fazer amigos e conhecidos lá. E isso acabou, as coisas acabaram evoluindo tanto, porque eu acabei desenvolvendo uma cara de pau, digamos assim, muito grande. E uma dessas bolsas era para estudar na Bulgária. E aí eu fui articulando com o pessoal, acabou que eu saí num jornal da Bulgária, do tipo, olha, essa estudante vem do Brasil, ela está procurando, né, por financiamento ali para estudar na Bulgária. E aí, na época, eu fazia algumas montagens também, sempre gostei muito da parte de design. Aí eu fazia a montagem como se eu estivesse com o Obama e ele estivesse endossando, assim, as pessoas financiarem ali, doarem e tudo mais. E acabou que eu parei num jornal da Bulgária e angariei aí alguns euros, além dos reais, através de vaquinha. Foi uma época muito legal. E isso me marcou muito em termos de jornada empreendedora, porque a gente vê que quando você tem uma ideia clara do que você quer, as coisas vão acontecendo. E eu fui aprendendo muito sobre resiliência, sobre storytelling, sobre cara de pau, sobre não desistir no primeiro não. E consegui, de fato, viajar, estudei lá, fiz vários amigos, aprendi outras culturas. Então, para mim, foi muito marcante, porque tinham outras experiências empreendedoras, essa na faculdade, depois a gente vai crescendo, vai aplicando para editais e coisas nesse sentido. Mas essa foi um divisor de águas, porque me permitiu não só ter essa oportunidade, mas depois poder ser mentora para outras pessoas que passaram em bolsas
em países diferentes, em locais diferentes, e esse quesito da mentoria hoje em dia, para mim também é algo que me pega muito pelo coração. Eu sou programador, desenvolvedor, e aí área do TI, sou formado nessa área e tal. E durante muito tempo, né, eu sempre fui uma pessoa que estava sempre lá na frente, sempre tentando buscar mais, sempre tentando somar e sentar do lado do chefe, aprender mais com ele e tal. Mas algumas coisas me limitavam, e aí eu não sabia o que era. Então, assim, todos os empregos que eu passava, que eu tentava chegar mais e tal, eu fui descobrindo que eu estava empreendendo dentro do negócio. E ali, com essas dificuldades que eu fui tendo, elas foram tangendo ali para o empreendedorismo, que eu nem sabia que eu tinha, nem sabia dessa palavra, entendeu? Não fazia nem parte do meu comum. Então, foi, eu acho que dessa gana, sabe? Essa gana que a gente tem de querer sempre mais, de querer trazer mais, de querer solucionar mais problemas que seja, né? Acabou vindo desses trabalhos, assim, de CLT. Mas quando bateu mesmo o negócio foi quando eu lembro, os meus pais, eles sempre foram contra, assim, contra por um bom sentido, né, de eu ter um negócio, de eu ser empreendedor, porque eles tiveram um negócio para turismo, então loja para turista, eles trabalham de segunda a segunda igual um condenado, eles não queriam que eu passasse a mesma coisa, entendeu? Então eles não queriam que eu fosse, sabe, que eu tivesse meu próprio negócio e tal, e eles sempre foram contra de eu montar minha própria produtora de cinema, que é um maluco que quer falar isso, entendeu? Vou montar produtora de cinema, eu falei, pô, não tem problema, não vai ganhar dinheiro, vai morrer pobre, então é isso. Na época, eu também trabalhava no desenvolvimento de um aplicativo do governo que era de combate à violência doméstica. E aí, por conta disso, eu era muito envolvida, eu fazia algumas ações e tudo. E aí, nessa época, eu já estava estudando para fazer minha transição de carreira para poder atuar com comunicação, com design. Teve um acontecido nessa banda de forró que a cantora da banda foi vítima de violência doméstica. Sabia, sim. E aí, o pessoal da empresa, que eu trabalhava como desenvolvedora em outro produto, foi falar comigo e sabia que eu era faladora e tal. E aí, foi perguntar se eu não queria tocar o videoclipe que ela ia fazer, que ia ser tipo uma campanha de awareness. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, que legal, tá, topei. Pra ser diretora? Sim, pra dirigir, pra produzir, pra fazer tudo, na verdade. Então, aí no caso eu tive que fazer absolutamente tudo. Mas foi o meu primeiro projeto nessa área. E é um projeto que eu acho que tá no YouTube até hoje. Depois eu vou procurar pra gente assistir. Qual o nome da banda? Vaqueira Funk. Cara, e a música era com a MC Melody. E, não, mas sério, foi incrível, assim, eu consegui... por mais que tivesse essa questão da música, de ser um funk, mas teve todo um momento, foi uma coisa muito incrível. E foi um momento que eu percebi que eu queria fazer aquilo, né? Que eu queria realmente ir para essa área e que eu ia ter que fazer isso dessa forma. Tendo os meus próprios projetos, tendo controle criativo do que eu ia fazer, me envolvendo em projetos que faziam sentido para mim. Então, eu acho que isso é o que mais me marca. Foi o primeiro, eu sei que é clichê falar, mas... Para mim, empreender não foi muito uma escolha, né? Ouvindo a Sara falar, né, sobre a neurodivergência e tudo mais, eu sou uma pessoa que eu descobri minha neurodivergência muito tardia, né? Eu fui diagnosticado com TDAH aos 29 anos de idade. E eu sinto que minha vida teria sido completamente diferente com esse diagnóstico, com o tratamento que hoje em dia eu tenho acesso, né? Eu sempre fui aquela pessoa que começava tudo e não terminava nada. E eu sempre achei que isso era uma fraqueza. Até que, sem querer, eu descobri no empreendedorismo que, sim, se eu não encontro pessoas, né, que são boas de terminar e que podem me ajudar, isso pode ser uma fraqueza terrível, assim. Mas a força de saber começar, de saber como começar, de tirar as coisas do papel, isso é uma força muito legal quando a gente encontra quem consegue terminar, né? E eu sinto que isso foi inevitável para mim no empreendedorismo. Eu já tive experiência CLT e eu não me encaixei, né? Foi muito difícil mesmo de lidar com tudo, de lidar com toda a expectativa, né, de lidar até com a minha neurodivergência em si. E eu vejo que no empreendedorismo, principalmente, né, depois de ter um sistema de apoio como o do iLai, as coisas ficaram bem mais fáceis, bem mais factíveis, mais flexíveis. Tem muito mais desafio, né, mas eu gosto disso, né? É aquela coisa de... O bom de hoje estar na consultoria
é que eu pego um projeto a cada 6 meses, a cada 1 ano, e isso me traz novidade. Eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre, né, me mudando, estou sempre me transformando, e eu gosto muito disso. E tem muito a ver com quem eu sou, e hoje eu tenho clareza disso. Então, acho que não é nem que palavras eu gostaria de ouvir antes de empreender, mas se eu conseguisse ter esse diagnóstico antes, né, e saber que tá tudo bem, né, que tá tudo bem ser diferente, que existem outras pessoas como eu e que o caminho do empreendedorismo, por mais difícil que fosse, né, me traria tanta liberdade e autonomia, eu acho que as coisas teriam sido mais fáceis, mais gostosas, assim. Eu escolhi o empreendedorismo para ter liberdade criativa, para não ter muito um negócio de ficar me contornando. Não, eu quero fazer esse projeto, vou fazer. Eu quero fazer a empresa desse jeito, vou fazer. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, legal, vamos lá sonhar e fazer diferente, mas o lado ruim é que vamos lá sonhar e aí às vezes não aterrissa. Então eu demorei um pouquinho a aprender sobre essa coisa de fazer, dar o passo também da perna, fazer com o que dá com o que tem, assim, sem ficar criando abismos mesmo, assim, de nossa, eu queria muito que fosse assim e aí não é. E aí se eu tivesse alguém do meu lado, assim, novinho, querendo começar a empreender, eu falaria isso. Porque o caminho de empreender é lidar com frustração, acho que talvez num nível um pouco maior do que em outros cenários, porque tu tá muito mais vulnerável, com muito menos garantias do que no mercado tradicional, assim, né? Então, quando eu aprendi isso, demorou um pouquinho, a minha vida empreendedora melhorou também. Mas é muito a coisa da inconformidade. Eu comecei estudando na Rural do Rio de Janeiro, talvez pelo meu chiadinho perceba-se que sou carioca. E a Rural, por ficar mais distante do centro, naquela época, ela ainda não tinha, por exemplo, muitas atividades extracurriculares. E eu, com a minha inconformidade, com essa vontade de experimentar diferentes coisas, acabei fundando muito desses movimentos, né? Então, a Liga de Mercado Financeiro e de Investimentos, participei de diretório, ajudei a fundar empresas juniores lá dentro, participei de núcleos de empreendedorismo, que foi aí que o primeiro mosquitinho empreendedor, de fato, picou. E de lá nunca mais saí. Eu empreendo há 9 anos, majoritariamente na área de educação. Então, eu, puxando pela memória, eu acho que é isso, de chegar num lugar, num contexto, ver a demanda ali das outras pessoas, né, que estavam querendo estudar mais, investir mais em algum tipo de conhecimento e falar, não, eu vou puxar aqui, vou reunir uma galera e a gente vai fazer isso acontecer e deixar como legado ali para... Nesse caso, para a universidade, mas eu tenho muito essa coisa do legado, né? De deixar algo como legado. Então, eu continuo carregando isso, mas o depois, assim, abriu um leque de possibilidades na minha frente. E sair dessa zona de conforto e ter uma perspectiva fora da sua bolha me fez enxergar o quanto realmente eu impactei na minha cidade, na minha região, com todos os projetos que eu já fiz. Hoje, se eu for ver os projetos mais relevantes na minha carreira nos últimos 7 anos, sempre tem um dedinho de Wildlier no meio.